Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus Cristo, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um estudo Milagres de Jesus. Hoje nós vamos estudar o segundo milagre. Jesus cura o filho do oficial do rei em Caná. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. Jesus curou ao seu modo e tempo cronológico o filho de um oficial do rei que buscou desesperadamente em Caná da Galiléia o socorro do Senhor para a cura de seu filho, que estava enfermo na cidade de Cafarnaum, situada a 33 quilômetros de Caná. Neste estudo, Milagres de Jesus, vamos compreender a narrativa e os ensinos espirituais da cura do filho do oficial do rei em Caná da Galiléia. Portanto, nós vamos agora realizar esta narrativa fazendo inicialmente uma leitura linear do texto que está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4, versículos 46 ao 44, que diz, ao 54, melhor dizendo, que diz: Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Pai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Tanto aí está uma descrição exata, precisa da cura do filho do oficial do rei. Vamos fazer agora uma narrativa deste texto bíblico no contexto da exegese. Em primeiro lugar, Jesus ele se dirige para Caná, uma pequena aldeia da Galiléia, onde onde ele realizara, melhor dizendo, a transformação da água em vinho. E lá estava um oficial do rei, cujo filho se encontrava doente, prestes a morrer, na cidade de Cafarnaum. Esta cidade ficava a cerca de 33 quilômetros de distância da aldeia de Caná. Então o oficial foi ao encontro de Jesus. Ele pediu que fosse com ele para Cafarnaum, para curar o seu filho que estava doente à beira da morte. Isso está no versículo 46 e também no versículo 47 escrita esta narrativa. Diante disso, Jesus leu o coração do oficial do rei e viu que, como ele viu no coração do oficial do rei que a sua fé era frágil e faz uma reprimenda a este oficial quando lhe diz: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Jesus viu naquele homem o seguinte: ele só vai crer se realmente ele vê.
a cura do filho dele, ou algum sinal de prodígio. Em outras palavras, Jesus diz que a fé do oficial estava condicionada em primeiro ver para crer, como já falei, e não em crer para ver. Isto é uma fé em Deus, ou seja, condicional. Eu só acredito vendo. Inclusive, há um adágio popular para isso. Eu só acredito vendo. Mas no cristianismo é diferente. Nós temos que primeiro crer para ver os sinais, prodígios e maravilhas do Senhor. Ou seja, a nossa fé, ela não pode ser condicional. A nossa fé em Cristo não pode ser condicional. Nós temos que ter uma fé incondicional. Não podemos crer em Jesus pelo que ele pode fazer por nós, mas pelo que ele fez, morrendo na cruz do Calvário, pelo que ele é. O restante é consequência da ação da nossa fé. Mas o que ocorreu é que, apesar desta reprimenda de Jesus, o oficial insiste que Jesus vá com ele para Cafarnaum, cidade a 33 quilômetros, onde eles estavam conversando, que na verdade estavam conversando em Caná. Então, o oficial insiste que Jesus vá com ele para Cafarnaum curar o seu filho antes que ele morresse. Então Jesus dá uma ordem a esse oficial e diz: vai, teu filho vive. O oficial percebeu que Jesus não iria com ele. Porque Jesus dissera: vai, teu filho vive. E percebeu também que com essa palavra, o oficial percebeu também que seu filho seria curado. Então ele partiu sozinho para Cafarnaum. E Jesus viu então que a fé do oficial agora era genuína. Agora ele creu para ver. E a sua fé fora revestida então de incondicionalidade. Está no versículo 49 e 50. Jesus disse: vai, teu filho vive. E agora ele creu, porque o que o oficial queria é que Jesus fosse com ele, para talvez impor as mãos, realizar a oração a Deus Pai, para que o filho seja curado. Mas Jesus deu apenas a palavra: vai, teu filho vive. E ele creu e foi. O oficial, então, chegando próximo da sua casa, em Cafarnaum, vem ao seu encontro os seus servos, dizendo-lhe: o teu filho vive. Ou seja, a mesma frase dita a ele por Jesus. Os servos do oficial, quando chegava próximo à sua casa em Cafarnaum, a 33 quilômetros de onde ele estava conversando com Jesus, ele ouviu a mesma frase: o teu filho vive. Os servos disseram a mesma frase que Jesus falou. Então, ele indagou-lhes: a que hora o meu filho foi curado? E então eles responderam que o menino fora curado à 7ª hora, ou seja, 13 horas, 1 hora da tarde. Exatamente na mesma hora que Jesus lhe dissera: vai, teu filho vive. Está escrito no versículo 51 e 52 de João, capítulo 4. Nesse sentido, então, o oficial, reconhecendo que o seu filho fora curado exatamente na mesma hora que Jesus disse a palavra de cura: o teu filho vive, não teve dúvidas que não fora coincidência. O poder da cura de Jesus foi liberado naquele exato momento. Curou o seu filho e, como resultado, toda a família do oficial do rei creu, e todos os seus familiares receberam a dádiva da salvação em Cristo Jesus. Este foi o segundo milagre que Jesus fez em Caná, Galiléia: a cura do filho do oficial do rei. Vamos agora estabelecer, a partir desta narrativa, quais foram então os ensinamentos desta cura, ensinamentos espirituais para todos nós. Primeiro,
Jesus quis demonstrar para todos nós a fragilidade da fé, que mostra ser apenas um meio de solucionar necessidades por interesses próprios e não uma fé genuína em Cristo, que é um dom de Deus, que se fortalece em nós à medida que a pomos em ação. Se nós temos uma fé em Jesus apenas como um instrumento, um meio de solucionar os nossos problemas, então esta não é uma fé genuína em Cristo. A fé genuína em Cristo é aquela que é dada por Deus, que nos fortalece à medida que pomos em ação a nossa fé. Cada dia que vivenciamos com o Senhor a nossa fé e obtemos as respostas de forma incondicional, essa fé é fortalecida. Segundo ponto, Jesus quis mostrar que ele não age conforme a nossa vontade, ou do modo, ou no tempo cronológico que queremos que ele haja. Jesus age segundo a vontade, a vontade dele, no modo e no tempo do Senhor, e conforme a resposta da nossa fé em Cristo. O oficial disse: Jesus, vamos comigo até Cafarnaum, porque eu necessito da cura do filho. Ele queria que Jesus fosse, ao modo dele, até a cidade de Cafarnaum para curar o filho. Jesus não curou desta forma. Porque, primeiro, que a fé dele era condicional. E segundo, não foi daquele modo que o Senhor agiu. O Senhor agiu pelo poder, pela palavra, dizendo: vai, teu filho vive. E o menino foi curado. Portanto, nós não podemos ter a ousadia de dizer ou achar como Deus deve realizar as obras na nossa vida. Ele age segundo o tempo, segundo o modo dele, segundo a vontade do Senhor. Terceiro ponto. Ele quis demonstrar que devemos crer na palavra e na ação do Senhor Jesus, se colocando então debaixo de sua autoridade, deixando o orgulho e obedecendo a sua vontade para a salvação e vida eterna, que é muito mais importante do que qualquer bênção materialista ou temporal. O oficial do rei, ele tinha autoridade sobre Jesus na hierarquia, já que Israel estava sendo dominada pelo Império Romano. Mas aquele oficial, ele se colocou debaixo da autoridade de Jesus. Ele reconheceu Jesus como uma autoridade sobre a vida dele. Não no início, mas depois, porque ele sentiu que o seu filho poderia ser curado pelo Senhor Jesus. E, portanto, nós devemos crer na palavra do Senhor e nos colocar debaixo de sua autoridade. Jesus sempre estará pronto para atender às nossas necessidades. É outro ensinamento, de acordo com a qualidade da nossa fé, promovendo, então, a felicidade e o bem-estar do ser humano. Devemos crer em Jesus pelo que ele é, no seu caráter, no seu sacrifício na cruz, nos seus ensinos, na palavra, e não pelo que ele pode fazer em nosso benefício. Não podemos ter o Senhor Jesus como um totem, vamos dizer assim, e ao pedirmos qualquer coisa ele vai realizar. Não. Nós temos que adorar, nós temos que amar a Jesus pelo que ele é para nós. Um Deus de amor, um Deus de misericórdia, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Quinto ensinamento é que o Senhor mostra, ele quer mostrar, ele quer nos salvar e conceder a vida eterna a cada um de nós e, respectivamente, a todos os membros da nossa família. Sempre, primeiro, crendo, para depois ver os sinais, prodígios e maravilhas realizados pelo Senhor. Aquele oficial, quando chegou na sua casa, os servos dele foram ao encontro e disseram:
olha, o teu filho vive. E a partir dessa constatação de que foi a ação do poder do Senhor Jesus na vida daquele menino que o curou, a família do oficial creu. E todos, diz a palavra, tanto o oficial como toda a sua família e seus servos, creram em Jesus Cristo e foram salvos. Concluindo então nosso estudo de hoje. Jesus realizou seu segundo milagre com registro bíblico, novamente numa pequena aldeia chamada Caná, na Galiléia, curando o filho de um oficial do rei, não para espetacularização de seu ministério, mas para provar que a sua palavra é o caminho, a verdade e a vida, mostrando-nos que 2 milagres foram realizados neste episódio. Um temporal e materializado, no caso, a cura do filho do oficial do rei, e outro milagre atemporal, o mais importante e eterno, a salvação e a vida eterna do oficial do rei e de toda a sua família, mediante a fé em Cristo Jesus. Saibamos isto, que a nossa maior dádiva, o nosso maior presente que Deus nos concedeu foi a salvação. Salvação em Cristo Jesus. No nosso próximo estudo, Milagres de Jesus, nós vamos estudar o terceiro milagre. Jesus cura um paralítico no tanque de Betesda. Bênçãos especiais de Jesus para você, amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até o nosso próximo estudo, Milagres de Jesus, se Deus permitir.